Mitos e lendas na administração de redes de computadores, episódio 3. Então, a questão é: serviços em nuvem resolvem tudo? Então, aqui é uma reflexão. Quero apontar algumas coisas que são mitos, são lendas desse mundo da administração de redes. Então, vamos lá. Então, assim, é inegável: serviços em nuvem propiciaram diversos serviços na área de redes. Então, o uso do serviço na modalidade de IaaS, né? IaaS, em alguns casos tem variações, né? Mas infraestrutura como serviço, que possibilitaram aliviar os custos principalmente, né? Então, o que trouxe o serviço de nuvem para a mídia, que trouxe para as empresas, que abriu os olhos das gerências, governanças de TI? Custos. Porque os custos são muito altos na infraestrutura de TI. Ok? Então vamos lá. Então, servidores, data centers, backup redundante, alto desempenho, alta disponibilidade, segurança. Eu coloquei aqui em destaque pelo seguinte, né? Quando você fala assim, os serviços estão em nuvem, estão seguros. Tudo isso depende de quem vai administrar. Então, o fato de estar na nuvem, tu tem garantias de disponibilidade, isso com certeza. Os serviços estão disponíveis, mas eles não necessariamente estão íntegros, não necessariamente eles são confiáveis, ok? Então os ataques podem acontecer, os riscos existem, vulnerabilidades existem, isso aí não tem nada a ver com a infraestrutura que está na nuvem. Então está tudo em nuvem. Então não há necessidade de infraestrutura de TI local. É isso? Mas está tudo em nuvem. Para que precisa de infraestrutura de TI local? Será mesmo? Bom, aí eu quero trazer esses pontos para a gente refletir. Então, o que existia antes da nuvem e virtualização, né, que existe atualmente? O que tinha anterior a isso? Serviço de hospedagem. Então, o que faziam basicamente, né? As empresas que prestavam serviço de hospedagem compartilhavam servidores físicos usando virtual hosts. Então, poderia ter vários sites no mesmo servidor web, por exemplo. E, posteriormente, painéis de gerenciamento, né? Que ainda são usados, né? Como Plesk, ESP-config, cPanel. Depois, esses mesmos serviços começaram a migrar para containers. Então existia, por exemplo, OpenVZ, Virtuoso e vários outras tentativas, né? Antes do Docker. Olhem bem, antes do Docker, que tinham um viés de vir desse tipo de serviço aqui. Ou seja, aproveitar servidores físicos, compartilhar o recurso com múltiplos clientes. Era um modelo de negócio. Okay? E serviços de colocation, que basicamente o que era feito aqui? A empresa de serviço de colocation oferecia a infraestrutura, locando servidores físicos ou possibilitando que os clientes levassem os próprios servidores para esses data centers remotos. Então o cara chegava com a máquina embaixo do braço e colocava no data center da empresa de colocation e pagava pelo uso dos recursos, que eram largura de banda, a climatização, a infraestrutura no data center. Então eu não preciso ter um data center, né? Eu vou usar o data center de terceiros. Então aqui tem um exemplo de um painel do ISP-config. Então um usuário enxergaria algo desse tipo aqui. Ele poderia criar websites, poderia ter outros serviços como FTP para mandar arquivos, bancos de dados e por aí vai. E em relação ao serviço de colocation, o custo, né, era da locação, vamos dizer, era para a infraestrutura. Então, quem é que saía fora aqui? Eu não tinha um data center, eu não precisava ter um data center, eu poderia botar essas minhas máquinas, servidores, né, que prestam serviços para consumir energia, climatização, consumo de banda no provedor aí, no serviço de hospedagem.
ou serviço de colocation, depende de como é que é feita a estrutura. Muito bem. Então, aí, com o cenário passado e com o cenário atual, ainda existe a necessidade de infraestrutura de rede local. Por quê? Eu vou mostrar alguns fatos aqui. O primeiro deles, a rede interna das corporações continuar existindo. Ponto. Isso aí é fato. Tá tudo na nuvem, mas só um pouquinho. Onde é que está o pessoal que acessa esses serviços? Ah, eles estão tudo em home office. Não, pode até ser, digamos, uma empresa completamente em home office. Mas isso não é a realidade. Atual, pelo menos, não. E não vai ser nos próximos, talvez, 10 anos. Okay? O gerenciamento da largura de banda para acessar os serviços em nuvem, eles têm que ser gerenciados. Quem faz isso? Quem presta o serviço de nuvem espera que quem contratou o serviço de nuvem chegue até o serviço que está remoto. Como é que ele vai chegar? Eu tenho que ter largura de banda suficiente. Eu tenho que ter disponibilidade dos meus links. Isso tem que ser gerenciado de forma local. Computadores e usuários na rede local. Então nem todos os serviços eles podem ser colocados em nuvem. Ou não fazem sentido estarem colocados em nuvem. Então, em relação aos usuários, alguns até poderiam, né, ir para a nuvem. Não fariam falta não. Certo? Que mais? Impressoras. Serviço de impressão. Eu vou colocar esse serviço na nuvem? Tudo bem, eu posso até fazer o gerenciamento das impressoras, mas a impressão, nós vamos buscar ele aonde? No data center da Amazon, da Microsoft? Que mais? Backup. E aqui tem um fator importantíssimo em relação ao backup. É inegável, certo? Que o backup na nuvem vai ser muito mais disponível que um backup local. Mas temos um probleminha fundamental. Quando o volume de dados for muito grande. Ah, mas eu pago a nuvem. Eu pago o serviço de nuvem. Eu vou deixar toda a minha estrutura na nuvem e um backup na nuvem. Ok? Mas se eu tiver algum serviço local e eu tiver que jogar para a nuvem, eu tenho a questão tempo aqui. E a questão de pagar os recursos para poder transferir esses arquivos. E isso também implica no tempo para restaurar. Então vamos pensar. Eu vou jogar meu backup que eu tenho hoje na minha rede, eu tenho parte dela na nuvem e parte local. Eu vou fazer o backup na nuvem. Ótimo. Qual é o volume disso? Ah, são 40 tera. Tá? Quanto tempo leva para transferir 40 tera? Mesmo num link de, sei lá, 500 megabits por segundo. Só para ter uma noção, tá? Isso aqui a gente está discutindo questões que são fatos que acontecem, certo? 500 mega dá aproximadamente aí uns 80 megabytes por segundo. Olha que bytes por segundo. Quanto tempo leva para transferir 40 tera? A cada minuto, só vou ter uma noção, tá? Cada minuto aqui é 60 vezes 80. Certo? Então, 60 vezes 80. Eu vou ter 2,4 GB por minuto. Se eu tiver 40 tera, 1 tera vai ser 500 vezes isso aqui. Então eu vou ter 500 minutos para mandar 1 tera. Isso é razoável? Eu estou fazendo um exagero aqui, certo? Mas você pode entender o cálculo. Isso tem que ser estimado, isso tem que ser analisado, certo? E isso que eu quero chamar a atenção aqui nesse vídeo. E outra questão muito importante. Existem determinações legais onde não podem os dados serem hospedados fora do país ou até mesmo fora da rede de alguma instituição.
Isso acontece em serviços no governo, isso acontece em serviços relacionados à área da justiça, à área contábil, sistema bancário. Então, muitas vezes não é uma alternativa ir para a nuvem. Sem contar questões de e-mail também, né? Tem e-mails que não podem ser colocados, serviços, né? As contas de e-mail fora do país. Outra questão que envolve são os custos, né? Quanto é que custa o serviço em nuvem? Eles são relacionados aos recursos usados, né? Legal, tem a questão de ser variável, isso é bom e isso é ruim. Então, vamos conversar um pouco sobre isso. Primeira coisa é avaliar se todos os serviços em rede local seriam viáveis financeiramente a ser hospedados em nuvem. O que eu trago aqui? Um exemplo. Um servidor de câmeras de vigilância, IP, obviamente, poderia gerar um custo extremamente alto se colocado em nuvem. Pelo consumo da largura de banda, claro que depende do número de câmeras, né? Então aqui eu estou falando do mundo corporativo, né? Estou falando de 5 câmeras, estou falando de 400 câmeras, estou falando de 200 câmeras. E do grande volume de armazenamento. Então a gente tem aqui que avaliar a questão custo. A nuvem sempre vai ser mais barato? Depende. Outra coisa, o custo de administração do serviço em nuvem. A Amazon que cuide disso. A Azure, o Google, a Local Web, quem for. Mas eles não são muito menores não que os custos de administração de rede local. Por quê? Porque tem uma coisa importante. O profissional especializado em serviço de nuvem, ele é tão raro quanto qualquer outra área de redes, se não mais raro. Onde é que está o maior custo na infraestrutura? Ok, tu vai comprar um data center, é um pagamento de uma vez. A administração dele tu paga todos os dias. Então tem que se avaliar também essa questão aqui. Ok, botei tudo em nuvem, agora não sei mais mexer nisso. Não tem ninguém que mexa nisso. Certo? Vou depender de um serviço de terceiros que sai mais caro do que eu manter um serviço aqui local, que eu tenho 3 ou 4 profissionais aqui na minha região que podem me atender. Então avalie isso também. E, por último aqui, sabe, não se exaure aqui a todas as questões, né? Estou botando algumas que são bem pontuais, né? O efeito susto. O que eu estou chamando de efeito susto? Então, por exemplo, a partir da alta demanda imprevista de recursos consumidos em rede, podem ser gerados valores fora do esperado, certo? Então, o que eu estou dizendo aqui? Eu tenho um custo X para manter meu serviço em nuvem. Ótimo. Em determinado mês, esse custo foi 10x. Por quê? Porque era um período de safra, era um período de matrícula de alunos, era um período de final de ano que geravam relatórios, eu tive uma alta demanda de usuários acessando uma promoção que foi feita num site de compra. Bom, isso aqui, às vezes as pessoas tomam esse susto, né? E tem que se avaliar. Muito bem. Então, em relação ao que foi conversado aqui, né? Resumo da história. Inegável, os serviços nuvens são uma ótima alternativa para melhoria de desempenho e disponibilidade dos serviços em rede e redução de custos, se dimensionado corretamente, certo? Mas temos algumas coisas que têm que ser avaliadas. Quais serviços são viáveis e que compensam financeiramente para serem migrados para a nuvem? Então, o que eu percebo, né, na minha experiência? Se tem essa primeira visão, né, bota tudo em nuvem, porque um servidor de rede local custa 60 mil reais, 100 mil reais, 200 mil reais. E na nuvem eu pago 3 mil reais por mês. Ok, ótimo, beleza. Mas isso é um custo desse servidor uma única vez feito. Tem que se administrar os serviços. Tem que se levar em conta que os teus dados têm que ser alcançados e precisa
de uma internet confiável. E é aí que eu quero chegar. A infraestrutura de TI local, ela continua existindo. Porque sem ela não se alcança serviço em nuvem. Bom, isso aqui é fato, não tem o que discutir. Um exemplo clássico aqui, clássico, certo? Baseado em fatos reais, ok? Sistema de controle de entrada dos funcionários. Legal. Hospedado na nuvem. Até aí, ok. Então, sistema que lê crachá, abre uma catraca, as pessoas têm acesso a um ambiente. Agora é o seguinte, ó, não tem internet. Caiu o link do provedor. Não tem entrada de funcionários. Ah, mas isso é um absurdo. Olha só. E se fosse na rede local? A rede local e os serviços em nuvem são muito mais disponíveis do que qualquer link de provedor de internet, mesmo redundante. Certo? E são estatísticas. Então, é necessário que o sistema de controle de entradas funcionários seja colocado em nuvem. O custo mensal é mais baixo? Ok. Mas numa eventualidade dessas aqui, será que realmente vai ser mais barato? Então a dica final é analisar de forma criteriosa os riscos de realizar a migração para serviço em nuvem. Esse estudo ele é fundamental para não ter sustos depois, né? E o processo de reversão de vir de serviços para a nuvem para uma rede local são um pouco traumáticos. Então, tem que fazer essa análise e ter certeza do que está fazendo.